Orlando parou na porta do salão de festas, segurando o presente simples que tinha preparado com tanto carinho para o bisneto. Antes que pudesse dar um passo, ouviu a frase que ninguém da família teria coragem de repetir em voz alta depois daquele dia. Aqui ele não entra. Vai estragar a festa do menino com esse jeito de homem da roça. Alguns convidados ouviram. Outros fizeram de conta que não ouviram, mas todos sentiram o clima pesado. A cena de um bisavô de chapéu na mão, tentando entender por que tinha sido praticamente expulso do aniversário do próprio bisneto, marcou para sempre aquela família. Muita gente conhece essa dor. Alguém simples, de coração bom, que é deixado de lado porque não se encaixa no padrão que a família agora acha bonito ou moderno. Parente que ajudou quando ninguém tinha nada, mas depois vira motivo de vergonha em festa chique. Só que, naquela tarde, tudo parecia seguir o caminho comum da humilhação, até que o dono da festa, o pequeno Mateus, descobriu o que tinham feito com o bisavô. A partir desse momento, nada mais foi igual. O que um menino poderia falar diante de tanta hipocrisia? Que frase poderia ser forte o bastante para fazer um salão cheio de adultos se calar, abaixar a cabeça e repensar a própria vida? Fique até o final, porque a atitude de Mateus naquele microfone virou a festa de cabeça para baixo e mostrou, de um jeito simples, quem realmente tinha valor naquela família. Se este é o primeiro vídeo deste canal que você está vendo, escreva nos comentários, primeira vez aqui, e conte de onde você está assistindo. Aproveite e deixe o seu like para ajudar a espalhar essa história, e se inscreva para não perder as próximas. Agora, vamos para a história de Orlando e do aniversário que ninguém daquela cidade esqueceu. Esta é a história de um bisavô criador de gado, um menino que amava o bisavô mais do que qualquer brinquedo, e uma família que teve de aprender, da forma mais dura, o que significa sentir vergonha da própria raiz. Orlando sempre acordou cedo. O corpo já não tinha a mesma força de quando ele era jovem, mas o costume de levantar antes do sol e olhar o pasto era algo que não mudava. Caminhava devagar, mão nas costas, chapéu gasto protegendo o rosto enrugado. Conhecia cada cerca, cada árvore, cada bebedouro do gado. O cheiro da terra molhada, o mugido calmo dos animais, o canto longe de um galo, tudo aquilo era parte da vida dele. Orlando não se achava importante. Dizia sempre que era apenas um criador de gado. Mas, na verdade, aquela pequena propriedade tinha sustentado 3 gerações. Quando os filhos eram pequenos, a comida vinha dali. Quando a filha Lourdes quis estudar na cidade, foi com a venda de alguns novilhos que ele conseguiu pagar o lugar para ela morar e o curso que ela tanto sonhava. Quando o neto Álvaro perdeu o emprego anos depois, foi ali, naquela cerca simples, que Orlando encostou o rapaz e colocou um dinheiro nas mãos dele, pedindo segredo. Não fala para ninguém. Isso é coisa de família. Disse, com os olhos firmes, mas úmidos. Para Orlando, era assim, família primeiro. Sempre. Com o tempo, a vida levou Lourdes para a cidade de vez. Ela se casou, teve um filho, Álvaro, e quase não ajudava mais na fazenda. Não por maldade. A rotina era outra, tudo era corrido, e ela dizia sempre: pai, eu vou aí passar uns dias, eu prometo. As promessas foram ficando para depois, e os dias nunca chegaram. Mas Orlando não reclamava. Dizia que entendia. A vida na cidade era difícil. Tinha orgulho de dizer para os vizinhos que a filha era mulher de cidade, arrumada, toda chique. Quando Álvaro cresceu, casou com Regina, uma moça organizada, cuidadosa, muito preocupada com tudo em ordem. Eles tiveram um filho, Mateus. E aí, o coração de Orlando ganhou um novo motivo para bater mais forte. A primeira vez que Mateus pisou na fazenda, ainda engatinhando, Orlando sentiu que sua história com a terra continuaria de alguma forma. O menino, assim que começou a andar, adorava correr atrás dos bezerros, jogar pedrinhas na terra, mexer na água do bebedouro. Orlando ria dos medos de Regina, que passava o tempo todo limpando a roupa do filho. Vai sujar, Orlando. Menino não pode ficar assim. Ele respondia, com calma. Criança é para brincar, minha filha. Roupa lava. Alegria não volta. Mateus cresceu ouvindo histórias de quando o bisavô era jovem, de quando enfrentou enchente, de como salvou uma vaca que tinha caído no brejo, de como plantou árvore que hoje dava sombra para quase todo o curral. Para o menino, o bisavô era um herói, mesmo que usasse botas velhas e camisa surrada. Quando chegava fim de ano, quem mais esperava pela visita não eram os adultos. Era Mateus, que ficava na janela, ansioso, até ver a caminhonete velha de Orlando surgir na estrada de terra. Vovô Orlando! Ele gritava, saindo correndo sem medo de tropeçar.
Orlando descia devagar da caminhonete, mas o abraço que recebia era o mais apertado e sincero de todos. Ali, o tempo parava. O barulho da cidade sumia. Era só o velho criador de gado e o bisneto. Lourdes, vendo aquela cena, se emocionava. Pensava em quantas vezes ficou com vergonha de apresentar o pai para as amigas da cidade, anos atrás. Agora, porém, aquelas lembranças começavam a incomodar. O tempo tinha mostrado que quem nunca falhava era justamente o homem simples da roça. Com o passar dos anos, Mateus foi crescendo. As visitas à fazenda ficaram mais raras porque a escola, os cursos e as atividades foram ocupando o tempo. Mas o amor pelo bisavô não diminuía. Quando o assunto era Orlando, o menino enchia a boca para falar. Na escola, quando pediram para ele fazer um desenho da pessoa mais importante da vida dele, Mateus não desenhou o próprio pai, nem a mãe, nem um jogador famoso. Desenhou um homem de chapéu, cercado por bois, com um sorriso grande. Escreveu embaixo, com letras ainda meio tortas, meu bisavô Orlando. Ele é criador de gado. Ele é o meu herói. A professora chamou Regina, emocionada, para mostrar. Regina sorriu, orgulhosa, mas ao mesmo tempo ficou um pouco sem jeito. Ela sabia que, dentro da família, nem todos viam Orlando com a mesma admiração que o menino tinha. Principalmente Robson, irmão de Regina, que vivia dizendo: esse velho da fazenda só atrapalha. Toda vez que vem aqui, chega com aquela roupa de roça, aqueles sapatos sujos. Isso pega mal. Essas falas iam construindo, pouco a pouco, um muro invisível entre o criador de gado e a parte da família que agora queria parecer mais moderna. Até que um dia, Mateus completaria 8 anos. E o que era para ser uma comemoração feliz virou o cenário perfeito para uma das maiores humilhações já vistas naquela família. E foi justamente nesse aniversário que todos tiveram de decidir, sem perceber, o que realmente valia mais, a aparência ou o coração. No fim daquele dia de trabalho na roça, sentado na varanda, Orlando recebeu a notícia que mudaria tudo. Era o convite para o aniversário do bisneto. Pelo menos, era o que ele pensava. E ele ainda não tinha ideia do que o esperava. A forma como a cidade planejou a festa de Mateus estava cheia de detalhes, mas em nenhum deles Orlando parecia caber sem causar vergonha a alguém. Lourdes ligou para o pai numa tarde de quarta-feira. Orlando estava sentado debaixo de uma árvore, descansando depois de ter olhado o gado pela manhã. O telefone tocou dentro de casa. Ele levantou devagar, entrou, pegou o aparelho com cuidado, como se fosse algo frágil. Alô? Pai, sou eu, a Lourdes. Ele sorriu. Gostava quando a filha ligava sem motivo. Minha filha, que bom te ouvir. Como vocês estão? Depois de alguns minutos de conversa, Lourdes resolveu contar a novidade. Pai, o Mateus vai fazer 8 anos. Eles vão fazer uma festa grande para ele, na cidade. Ele quer muito que o senhor vá. Orlando ficou em silêncio por um instante. Imaginou o bisneto soprando velas, lembrou do menino pequeno correndo no pasto. O coração se aqueceu. 8 anos já. Como o tempo passa, minha filha. É claro que eu vou. Nem que eu tenha de ir a pé. Lourdes riu, mas ao mesmo tempo sentiu um aperto. Ela sabia que não seria tão simples. A festa estava sendo organizada por Regina e pela família dela. Robson, o irmão, tinha assumido a frente de tudo. Ele tinha um orgulho grande de dizer que agora sabia fazer festa de verdade. Queria algo bonito, cheio de detalhes, que deixasse todos impressionados. Em uma reunião na sala da casa de Regina, eles discutiam os preparativos. Balões, decoração, lembrancinhas, bolo, doces. Tudo nos mínimos detalhes. Vai ser a festa mais bonita que esse bairro já viu. Disse Robson, empolgado. Álvaro, um pouco mais calado, concordava com a cabeça. Ele trabalhava muito e ficava feliz em poder dar ao filho uma festa especial. Mas não ligava tanto para exageros. Quem insistia em cada detalhe era mesmo o cunhado. Em certo momento, enquanto olhavam a lista de convidados, Robson perguntou: e aquele seu avô, o Orlando, vai vir? Regina fez uma pausa. Ela gostava do sogro de verdade, mas também se preocupava demais com o que os outros iam pensar. Ah, Robson, o Mateus ama o bisavô. Claro que ele quer que venha. Robson franziu a testa. Mas você já pensou? Ele sempre vem com aquela roupa simples, aquele chapéu, aquele jeito de homem da roça. Os amigos do Álvaro, da empresa, vão estar lá. A família toda vai estar. Vai ficar estranho.
Lourdes, que também estava presente, sentiu o rosto esquentar. Aquela fala a feriu. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de comentário, mas doía toda vez. Estranho por quê, Robson? Ela perguntou, tentando manter a voz calma. Se hoje você pode encher a boca e dizer que tem essa casa, essa vida, é porque ele passou a vida inteira ralando naquele pasto. Robson deu de ombros. Eu não estou dizendo que ele não trabalhou, Lourdes. Só estou dizendo que a festa é para o Mateus, para a criançada. Não tem necessidade de um senhor da idade dele ficar em pé, cansado, no meio daquela bagunça. Regina tentou apaziguar. Gente, calma. O Mateus vai sentir falta do bisavô se ele não vier. Robson então soltou a frase que, sem saber, começou a desenhar a humilhação que viria. Se ele vier, pelo menos vocês precisavam dar um jeito. Ver uma roupa melhor, um sapato novo. Ele não pode aparecer do jeito que costuma vir aqui. Eu sei que é duro falar isso, mas vamos pensar um pouco na imagem da família. Lourdes ficou em silêncio, mas por dentro a mente dela girava. Imagem da família. Aquilo ficou ecoando. Imagem, imagem, imagem. E o caráter? E a história? Ninguém parecia se importar. Álvaro olhou para o cunhado e disse, com uma certa firmeza que raramente usava: o meu avô é simples, Robson. Mas ele é a base de tudo isso aqui. Eu não vou impedir que ele vá à festa do bisneto. Robson levantou as mãos, como quem não queria confusão. Eu não disse para impedir. Só disse para pensar. Vocês fazem o que quiserem. Depois, se alguém comentar, não venham dizer que eu não avisei. Aquela conversa terminou sem conclusão clara. Mas uma semente tinha sido plantada. Uma semente de vergonha. Na noite, Lourdes foi dormir pensando nisso. De um lado, o pai, com o rosto queimado de sol e as mãos calejadas, olhando com brilho nos olhos quando ela falava de Mateus. Do outro lado, o medo de ver olhares tortos, cochichos, comentários maldosos. Ela sabia que o mundo da cidade era cruel com gente simples. Já tinha visto isso muitas vezes. No dia seguinte, ligou para Regina. Eu vou falar com o pai sobre a festa. Mas eu queria pedir uma coisa. Não deixem o Robson destratar ele. Se for para ele não ir, é melhor nem marcar. Regina suspirou. Eu entendo, Lourdes. Mas o Mateus insiste. Ele fala do bisavô todo dia. Se o Orlando não estiver lá, ele vai ficar arrasado. Ninguém tinha coragem de dizer para o menino: olha, tem gente na família que sente vergonha do seu bisavô. Então, resolveram empurrar a decisão com a barriga, como se o problema fosse se resolver sozinho. Enquanto isso, Orlando, lá na fazenda, já tinha começado a se preparar. Abriu o guarda-roupa simples, olhou as camisas penduradas, escolheu a menos gasta. Pensou até em ir à cidade uns dias antes para comprar um sapato novo, mesmo que isso significasse vender mais alguns litros de leite. É aniversário do Mateus. Ele merece. Murmurou, sozinho. Ele não imaginava que, na mesma cidade onde pensava em comprar um sapato mais bonito, o próprio nome dele era motivo de discussão. O clima foi ficando pesado à medida que a data se aproximava. Robson insistia em comentários maldosos. Dizia que gente de roça não combina com festa chique. Contava piadas de mau gosto, que faziam alguns rirem, outros abaixarem a cabeça de vergonha. Mateus, inocente, só falava. O bisavô vem, não vem? Ele prometeu que vinha. Álvaro respondia. Vem sim, filho. O bisavô nunca falta com a palavra. Era verdade. Orlando nunca faltava quando prometia algo. E não seria a festa do bisneto que o faria quebrar essa tradição. Mas havia alguém disposto a quebrar outra coisa, o respeito. Robson começou a colocar na cabeça de Regina a ideia de que, se a festa não fosse perfeita, as pessoas iriam comentar por anos. E usava sempre o mesmo ponto. Imagina, Regina, o pessoal chegando, todo arrumado, e dando de cara com um homem de bota suja, cheiro de curral. Isso estraga qualquer ambiente. Regina se sentia pressionada. Não queria magoar o sogro, mas também não queria ouvir críticas. Essa mistura de medo e vaidade é que prepara o terreno para grandes injustiças. Enquanto isso, Mateus desenhava convites com o próprio nome do bisavô, mesmo que não precisasse. Ele pegava um papel, escrevia para o bisavô Orlando, desenhava um bolo, mostrava para a mãe e sorria. Ele vai guardar, mãe. O bisavô gosta das minhas coisas. Regina, olhando aquele papel simples e cheio de amor,
sentiu um aperto no peito. Por alguns segundos, quase decidiu enfrentar todo mundo e dizer: quem não gostar, que vá embora da festa. Mas não teve coragem. O dia da festa se aproximava, e nenhuma decisão clara tinha sido tomada. Oficialmente, Orlando estava convidado. Na prática, havia quem estivesse disposto a fazer de tudo para que ele não ficasse lá por muito tempo. E seria na porta daquele salão que as palavras de Robson se tornariam ato. Enquanto Orlando se arrumava com o melhor que tinha, alguém da família já planejava o jeito mais educado de livrar a festa da presença dele. Pelo menos era o que pensava. No dia do aniversário, Orlando acordou antes do sol, como sempre. Mas naquele dia havia algo diferente. Ele sentia uma mistura de nervosismo e alegria, como se fosse um menino de novo. Tomou banho com calma, barbeou-se com atenção, cortou os pelos do nariz diante do pequeno espelho rachado. Abriu o guarda-roupa e pegou a camisa mais nova, azul clara, que ele usava só em datas especiais. Alisou o tecido com as mãos, como se quisesse tirar todas as marcas do tempo. Depois, sentou-se à mesa e abriu uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, havia um objeto que ele vinha preparando há semanas, um pequeno boizinho de madeira, esculpido por ele mesmo, com as mãos já trêmulas. Cada detalhe tinha sido feito com carinho. As patinhas, o chifre, o rabo, o olhar simples. Na base de madeira, ele tinha escrito, com capricho: para o Mateus, do bisavô Orlando, para nunca esquecer de onde vem a força da nossa família. Ele embrulhou o presente em um papel colorido que havia comprado na cidade alguns dias antes. Não era perfeito, tinha algumas dobras tortas, mas carregava um carinho que nenhum pacote caro poderia imitar. Antes de sair, passou a mão no cabelo branco, colocou o chapéu mais limpo que tinha, calçou as botas antigas, que ele tinha feito questão de engraxar na noite anterior. Olhou-se no espelho, sorriu timidamente. Não estou feio, não, disse, como se precisasse se dar coragem. O Mateus vai gostar de me ver. Subiu na caminhonete velha, ligou o motor e começou a viagem até a cidade. A estrada de terra sacudia o veículo, mas a mente de Orlando estava em outro lugar. Ele imaginava o rosto do bisneto ao abrir o presente, a alegria do abraço, a foto da família toda reunida. Enquanto isso, no salão de festas da cidade, a correria era grande. Balões coloridos, mesa de doces cheia, bolo alto, toalhas bem passadas. As crianças chegavam, rindo. Os adultos conversavam, comentando sobre o belo ambiente. Regina estava nervosa, conferindo cada detalhe. Álvaro tentava ajudá-la, mas também cumprimentava parentes e amigos. Lourdes olhava tudo com um misto de admiração e preocupação. Sabia que, a qualquer momento, o pai poderia chegar. Robson, arrumado, andava de um lado para o outro, se sentindo quase o dono da festa. Ele observava os convidados que chegavam e fazia questão de apertar a mão de todos como se fosse o grande anfitrião. Em certo momento, ele chamou Regina de lado. Ele já chegou? Quem? Ela perguntou, embora soubesse a quem se referia. O Orlando. Ainda não. Respondeu, olhando para a porta, em silêncio. Robson respirou fundo. Regina, vamos combinar uma coisa. Se ele aparecer daquele jeito de sempre, a gente precisa dar um jeito de não deixar ele circular muito aqui dentro. Pelo menos até a maior parte dos convidados ir embora. Isso é para o bem da imagem de vocês. Regina se sentiu mal. Antes que respondesse, Lourdes se aproximou e ouviu a última frase. A imagem deles. Ela repetiu, com os olhos marejados. E a imagem de vocês com a própria consciência, Robson? Já pensou nisso? Robson revirou os olhos. Ai, Lourdes, você leva tudo para o drama. Eu só estou querendo evitar comentários. Você sabe como o pessoal é. Fica falando, cochichando. Faz piadinha. Lourdes respirou fundo. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o terreno que o Álvaro vendeu há alguns anos e que ajudou vocês a comprarem essa casa? Sabe de onde veio uma parte daquele dinheiro? Robson calou-se, curioso. Do pai. Respondeu Lourdes. Do Orlando. Ele vendeu alguns animais, deu dinheiro, pediu segredo porque não queria que ninguém ficasse se sentindo obrigado a ele. Então, quando você fizer piada do chapéu velho, lembra que tem um pedaço da bota dele plantado em cada piso bonito dessa casa que você tanto exibe. Robson desviou o olhar, incomodado. Mas o orgulho falou mais alto. Eu não estou falando disso, Lourdes. Eu reconheço que ele ajudou. Só acho que uma festa como essa pede um certo padrão. É só isso.
A conversa foi interrompida por uma criança que veio chamar Regina para resolver um detalhe na mesa do bolo. O assunto ficou suspenso no ar. Do lado de fora, na rua, a caminhonete de Orlando dobrou a esquina. Ele estacionou um pouco afastado, ajeitou o presente nas mãos e desceu com cuidado. Sentia as pernas um pouco fracas, mas o coração forte. Caminhou devagar até a entrada do salão. Viu balões, ouviu vozes, risadas. O som das crianças brincando lhe trouxe lembranças do tempo em que os próprios filhos corriam pelo quintal de casa. Quando se aproximou mais, alguns convidados o notaram. Alguns sorriram por educação, outros nem o reconheceram. Para muitos, ele era apenas o senhor da roça, de quem tinham ouvido falar de passagem. Antes que Orlando chegasse à porta, Robson o viu. O olhar dele correu de cima a baixo pelo corpo do velho. O chapéu, a camisa azul simples, as calças gastas, as botas marcadas pelo barro já seco. Os olhos, porém, estavam cheios de alegria. Naquele instante, Robson tomou a decisão que mudaria tudo. Andou rápido até a entrada, interceptando Orlando antes que ele passasse pela porta. Seu Orlando, disse, forçando um sorriso. O senhor veio mesmo, hein? Orlando sorriu, feliz. É claro que vim. Como eu ia perder o aniversário do meu bisneto? Ele ergueu o embrulho. Trouxe um presentinho simples para ele. Fiz com minhas mãos. Robson olhou para o pacote com certo desprezo escondido, mas logo voltou a fingir simpatia. Então, é que, começou, coçando a cabeça. A festa está bem cheia, sabe? E lá dentro está uma correria danada. Muita criança, muito barulho. Orlando não entendeu o motivo daquele comentário. Festa de criança é assim mesmo, meu filho. É bom, é sinal de alegria. Robson respirou fundo, olhou em volta. Algumas pessoas já observavam a cena, curiosas. Ele não queria fazer escândalo, mas também não queria que Orlando entrasse como se nada tivesse acontecido. Seu Orlando, continuou. Eu vou ser sincero com o senhor. Lá dentro está todo mundo muito arrumado. É um ambiente mais, como eu posso dizer, sofisticado. E o senhor? Bem, o senhor é homem da roça, né? As palavras começaram a pesar no ar. Acho que o senhor não vai se sentir à vontade lá dentro. Vai cansar, vai achar estranho. Sem falar que, ele baixou um pouco a voz, mas não o suficiente. Tem gente que pode não entender muito bem o jeito do senhor, o cheiro de fazenda, essas coisas. Orlando sentiu como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre ele. Olhou para as próprias botas, para as próprias mãos. Depois, olhou de novo para Robson, tentando ter certeza de que estava ouvindo direito. Você está dizendo que é melhor eu não entrar? Perguntou, com a voz baixa. Robson se apressou. Não é isso, seu Orlando. Eu só acho que, para o conforto do senhor, talvez fosse melhor o senhor chamar o Mateus aqui fora, entregar o presente rapidinho, e depois seguir para casa. O senhor sabe como é. Criança nem liga muito para esses detalhes. Ele vai entender. Alguns convidados próximos, que fingiam conversar, ouviram claramente. Uma senhora mais idosa arregalou os olhos, chocada. Um homem mais jovem desviou o olhar, envergonhado, mas nada disse. Orlando sentiu o peito apertar. Ele olhou para dentro, viu de longe os balões, imaginou o bisneto correndo entre as mesas, esperando por ele. O sonho de entrar, abraçar o menino, tirar uma foto com a família, tudo parecia se desfazer diante dessas frases ditas com jeito educado. Se eu entrar, vai ser ruim para vocês? Perguntou, com uma sinceridade que doeu em quem ouviu. Robson, pressionado pelos próprios medos, respondeu com a frieza que marcaria aquela tarde. Vai ficar meio fora do clima, seu Orlando. O senhor entende, não é? É festa de cidade grande. O senhor é mais da vida simples. Não combina muito. A palavra não combina entrou no coração de Orlando como um espinho. Ele olhou de novo para o presente nas mãos, apertou um pouco o papel para não deixar o tremor aparecer. Por um instante, pensou em insistir, em dizer que o bisneto queria lá, que o amor deles não dependia de roupa, nem de cheiro, nem de título. Mas as pernas pareceram fraquejar. Eu não quero atrapalhar a alegria de ninguém, murmurou. O senhor não vai atrapalhar, seu Orlando. Respondeu Robson, com pressa. Só, vai ser melhor assim. Sem perceber, ele tinha acabado de dizer, na frente de várias pessoas, que a presença do criador de gado seria um problema. Orlando engoliu seco. Respirou fundo.
E tomou uma decisão que, no fundo, ele não queria tomar. Então, chama o Mateus aqui fora, por favor. Eu dou o presente e vou embora. Robson assentiu, aliviado, e entrou apressado. Não procurou Mateus de imediato. Achou que podia esperar um pouco, porque estava muito ocupado. Demorou mais do que devia. Enquanto isso, Orlando ficou em pé, na calçada, com o presente nas mãos, olhando para o chão. Alguns convidados passavam por ele, entrando no salão, sem saber quem era aquele senhor parado do lado de fora. Uma criança que passava com a mãe perguntou em voz alta: "Mãe, por que esse vovô está aí fora e não entra?" A mãe apertou o braço do filho e apressou o passo, sem responder. A pergunta da criança ficou pendurada no ar, como uma acusação silenciosa. Minutos se passaram. O sol esquentava, as pernas de Orlando doíam. Ele começou a pensar que talvez fosse melhor ir embora sem ver o bisneto. Mas, ao mesmo tempo, não queria quebrar a promessa. Finalmente, depois de muito tempo, Robson apareceu de novo, sozinho. "O Mateus está ocupado lá dentro, seu Orlando. Está correndo para lá e para cá com as crianças. Acho que vai ser difícil tirar ele de lá agora." Orlando apertou ainda mais o embrulho. Sentiu os olhos marejarem, mas se esforçou para não deixar as lágrimas caírem. "Então, entrega para ele", disse, estendendo o presente. "Diz que o bisavô ama muito ele. Diz que eu não quis atrapalhar a festa." Robson pegou o pacote, meio sem jeito. "Deixa comigo. Eu entrego sim." Orlando, com a voz rouca de emoção, ainda perguntou: "Só mais uma coisa. Fala para ele que eu ia ficar muito feliz de estar lá dentro. Mas que," a voz falhou, "que eu não combinava muito com a festa." Ao ouvir a própria frase, ele percebeu o peso do que estava aceitando. Era como se estivesse concordando que realmente não pertencia àquele momento da vida da família. Virou as costas devagar, caminhou em direção à caminhonete. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Alguns convidados olharam, mas ninguém o chamou de volta. Ninguém teve coragem de dizer: "Espere, o senhor é da família, entre." Quando ele se sentou no banco do motorista, segurou o volante com força, respirou fundo e, dessa vez, não conseguiu segurar as lágrimas. Não chorava alto, mas os olhos vertiam a dor de anos de esforço ignorados. Enquanto ele se afastava, a festa continuava, como se nada tivesse acontecido. Mas algo muito importante estava faltando lá dentro. Faltava o bisavô. Faltava o criador de gado que era o alicerce de toda aquela história. E, principalmente, faltava a verdade para Mateus. Porque, naquele momento, o menino ainda acreditava que o bisavô estava atrasado, e não que tinha sido impedido de entrar. O que ninguém imaginava é que, pouco tempo depois, Mateus perceberia que havia algo muito errado. E a forma como ele descobriria a verdade mudaria o rumo daquela festa. A estrada de volta parecia mais longa do que a de ida. Orlando dirigia em silêncio, os olhos ainda úmidos. À medida que se afastava da cidade, os prédios iam ficando para trás, dando lugar às árvores e ao chão de terra batida. Quando finalmente entrou pela porteira da fazenda, o som distante do salão de festas já não chegava mais aos ouvidos. Em vez disso, ouviu o mugido de um boi, o vento passando devagar pelas folhas, o canto de algum pássaro. Desligou a caminhonete, ficou alguns segundos sentado, sem se mover. O presente não estava mais com ele. O pacote colorido, com a pequena escultura de madeira, tinha ficado nas mãos de um homem que não entendia o valor daquele gesto. Orlando respirou fundo, enxugou o rosto com a manga da camisa e desceu. Caminhou até a varanda, sentou-se na cadeira de madeira onde costumava descansar ao fim da tarde. Olhou para o horizonte, mas o que via não era o pasto. Era a porta do salão se fechando para ele. As palavras de Robson ecoavam na mente. Não combina com a festa. Cheiro de fazenda. Ambiente sofisticado. Cada frase era como se alguém dissesse que a vida inteira dele valia pouco diante de uma decoração bonita e de roupas bem passadas. Por um momento, sentiu um gosto amargo de arrependimento. Pensou, talvez eu devesse ter batido o pé, ter entrado mesmo assim. O Mateus queria me ver. Mas, em seguida, veio outro pensamento: não quero ser motivo de vergonha para ninguém. Nem para o meu bisneto. Ele não sabia que, na verdade, a vergonha maior ainda estava por vir. E não seria dele. Enquanto isso, no salão de festas, Mateus corria de um lado para o outro com os amigos. Brincava, ria, mas vez ou outra parava,
olhava em direção à porta, como se esperasse ver alguém. Lourdes também percebia essa atitude. Em certo momento, chamou o neto. Mateus, está gostando da festa? Estou, vovó. Respondeu ele, ofegante. Mas o bisavô ainda não chegou. Será que ele se perdeu? O coração de Lourdes apertou. Ele começou, sem saber o que dizer. Antes que continuasse, Regina apareceu com um sorriso meio tenso. Filho, vem tirar uma foto com a mamãe e o papai. Mateus foi, mas, no meio das fotos, perguntou. Mãe, o bisavô não vem mais? Regina sentiu o olhar de Lourdes sobre ela, pesado. Sentiu também, em algum canto da mente, a sombra da conversa com Robson. Ele deve estar atrasado, filho. Respondeu, sem firmeza. Mateus franziu a testa. O bisavô nunca se atrasava quando prometia algo. Em outro canto do salão, Robson conversava animado com alguns convidados, exibindo os detalhes da festa. O presente de Orlando estava sobre uma mesa dos fundos, esquecido por ele, ao lado de alguns embrulhos. Ainda não tinha sido entregue ao menino. Uma das primas de Regina, ao passar por ali, reparou no pacote simples. De quem é esse aqui? Perguntou. Robson, sem pensar muito, respondeu. Ah, é do Orlando, o velho lá da fazenda. Ele veio até aqui, mas achei melhor não deixar ele entrar. Ia destoar um pouco, né? Ela ergueu as sobrancelhas. Você fez isso mesmo? Robson deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural. Para evitar comentários. Você sabe como é esse povo. Já iam falar do cheiro, da roupa. Melhor assim. O que ele não percebeu é que, enquanto falava, um par de ouvidos muito atentos escutava a conversa. Era justamente Mateus, que tinha ido buscar um copo de suco naquela direção. O menino parou, sem ser notado, e ficou ali, imóvel, ouvindo cada palavra. Ele veio até aqui. Não deixar ele entrar. Ia destoar. Para uma criança que via o bisavô como herói, aquelas frases eram como facadas invisíveis. O mundo pareceu girar devagar por alguns segundos. Mateus deu um passo para trás, o coração disparado. Os olhos começaram a encher de lágrimas, mas ele não queria chorar na frente de ninguém. Voltou devagar para o meio do salão, olhando tudo ao redor, as mesas cheias, as pessoas sorrindo, a música, os balões. De repente, nada daquilo pareceu fazer sentido. Será que o bisavô estava lá fora, esperando? Será que já tinha ido embora? Será que tinha ouvido aquelas coisas cruéis? O menino sentiu uma mistura de raiva, tristeza e vergonha. Vergonha não do bisavô, mas da própria família. Procurou o pai com o olhar. Viu Álvaro conversando com alguns amigos. Aproximou-se, puxou a barra da camisa dele. Pai, posso falar com você um pouquinho? Álvaro olhou para o filho e percebeu que havia algo errado. Os olhos de Mateus não eram de criança se divertindo. Claro, filho. Vamos ali num cantinho. Eles se afastaram das mesas, foram para um local mais silencioso, perto de uma janela. O que foi, Mateus? Está enjoado? Cansado? O menino respirou fundo. Pai, o bisavô veio aqui e mandaram ele embora? A pergunta caiu como uma pedra. Álvaro sentiu o estômago revirar. Por que você está perguntando isso, filho? Porque eu ouvi o tio Robson falando. Respondeu, com a voz embargada. Ele disse que o bisavô veio, mas que não deixaram ele entrar porque ele... As lágrimas começaram a cair, porque ele é da roça, porque não combina com a festa. Álvaro sentiu o mundo parar. Olhou em volta, como se procurasse uma explicação pronta, mas não encontrou. A vergonha tomou conta dele. Isso é verdade, pai? Insistiu o menino. Por alguns segundos, Álvaro quis mentir. Quis dizer que Mateus tinha entendido errado, que havia algum engano. Mas, ao lembrar do olhar do avô Orlando, ao imaginar o velho de chapéu na mão na porta do salão, não conseguiu. Abaixou a cabeça. Eu não vi o momento exato, filho. Mas acho que o seu tio Robson falou coisas que nunca deveria ter falado. Mateus sentiu um calor subir pelo rosto. A tristeza começou a se misturar com indignação. O bisavô é o homem mais legal que eu conheço. Ele que me ensinou a jogar pedra longe, a fazer barquinho de folha, a falar com os bois. Ele que é o mais importante. E ele não pôde entrar no meu aniversário? A voz dele aumentou de tom. Algumas pessoas perto começaram a prestar atenção. Álvaro tentou acalmar. Filho,
Vamos conversar com calma. Mas Mateus, tomado por um sentimento que era grande demais para alguém da idade dele, deu um passo para trás e limpou o rosto com a manga da camisa. Olhou para o salão. Viu o bolo grande, os balões, os doces. Viu a família reunida, rindo, como se nada grave tivesse acontecido. E, dentro dele, algo se quebrou. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Essa festa não é minha. Disse, firme. Álvaro arregalou os olhos. Como assim, Mateus? Não é a minha festa se o bisavô foi mandado embora. Eu não quero uma festa que não deixe o meu bisavô entrar. As palavras eram simples, mas carregavam uma força que poucos adultos tinham coragem de usar. O pai ficou sem resposta. O menino olhou ao redor, viu o microfone sobre uma pequena mesa, usado para anunciar brincadeiras e chamar as crianças. Algo dentro dele dizia que não era hora de ficar calado. Ele caminhou em direção ao microfone, decidido. Álvaro tentou segurá-lo pela mão. Mateus, espera. Vamos falar com a sua mãe, com a sua avó. Mas o menino soltou a mão com delicadeza, sem agressividade, apenas com firmeza. Pai, se eu não falar nada, eles vão achar que o bisavô não faz falta. E ele é quem mais faz falta aqui. Álvaro, com o coração apertado, hesitou. Em parte, queria proteger o filho daquela exposição. Em outra parte, sabia que o que tinha acontecido era grave demais para ser empurrado para debaixo do tapete. Mateus deu mais alguns passos e pegou o microfone com as mãos pequenas, mas decida. Os convidados começaram a se calar, curiosos. Crianças pararam de correr. Os adultos se viraram em direção ao menino, achando que seria algum agradecimento engraçado ou algo ensaiado. Ninguém imaginava que, ali, uma criança estava prestes a dizer o que nenhum adulto teve coragem de dizer. Ele apertou o botão do microfone, levou à boca. O salão inteiro ficou em silêncio. E foi nesse instante, exatamente quando todos prenderam a respiração para ouvir, que a história deu a volta que ninguém esperava. Com a voz trêmula, mas o coração decidido, Mateus começaria um discurso que calaria cada sussurro maldoso daquela família, e a frase final dele seria lembrada por todos por muitos anos. Mateus segurou o microfone com força. As mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de emoção. Ele olhou ao redor. Viu as mesas, os enfeites, o bolo alto. Viu o rosto de cada adulto que, instantes antes, ria e conversava sem saber do que acontecia do lado de fora. Viu também o rosto do tio Robson, que agora o encarava com um sorriso automático, pensando que o menino faria alguma gracinha de criança. Do outro lado, Lourdes levava a mão ao peito, desconfiando que algo sério estava para ser dito. Regina, sem entender, relacionava a expressão do filho com a ausência do bisavô. Álvaro, parado a meia distância, observava tudo com o coração na boca. Sentia orgulho da coragem do filho, mas também uma grande dor por saber que aquela coragem só estava se manifestando por causa de uma injustiça. Mateus respirou fundo, aproximou o microfone da boca e disse, com a voz clara o bastante para todos ouvirem. Eu queria falar uma coisa. O som da própria voz ecoando nas caixas de som o assustou um pouco, mas ele não recuou. Essa festa aqui é para mim, né? Alguns convidados riram, achando graça da pergunta simples. Uma tia respondeu. É sim, Mateus. É tudo para você. Ele não sorriu. Então, se é para mim, eu posso falar o que eu estou sentindo. O salão ficou ainda mais quieto. As risadas cessaram. Robson começou a ficar inquieto, percebendo que aquilo podia não terminar bem para ele. Regina deu um passo à frente, como se quisesse proteger o filho, mas Lourdes segurou seu braço. Espera. Deixa ele falar. Murmurou. Mateus continuou. Eu queria perguntar uma coisa. Fez uma pausa. Alguém aqui viu o meu bisavô? Alguns olharam em volta, confusos. Outros coçaram a cabeça. A maioria não sabia nem como ele era. Um senhor, meio sem jeito, disse. Acho que ele ainda não chegou, não é? Mateus balançou a cabeça. Ele chegou. Sim. Um murmúrio correu pelo salão. Robson ficou pálido. Eu ouvi o tio Robson falando. Continuou o menino, sem tirar os olhos do público. Ele disse que o bisavô Orlando veio, mas que ele não deixou ele entrar. Porque o bisavô é da roça. Porque tem cheiro de fazenda. Porque não combina com a festa. A frase caiu sobre as mesas como um peso. Alguns se mexeram, desconfortáveis. Outros olharam diretamente para Robson, que tentava rir, como se fosse um mal-entendido. Mateus, você entendeu errado, meu querido,
Ele começou, levantando-se. Mas o menino, educado, não gritou. Apenas levantou a mão livre, pedindo com gesto que o tio esperasse um pouco. E, estranhamente, Robson obedeceu, talvez porque sentiu que qualquer palavra naquele momento seria um tiro no próprio pé. Mateus engoliu seco. As lágrimas queriam cair, mas ele continuava falando. Eu fiquei muito triste quando ouvi isso. Porque, para mim, a pessoa mais importante dessa festa, ele apontou para o próprio peito, depois da minha mãe, do meu pai e da minha avó, é o meu bisavô. Lourdes não conteve as lágrimas. Dobrava o guardanapo nas mãos, como se aquilo a ajudasse a segurar a emoção. O bisavô é criador de gado. Prosseguiu Mateus. Ele acorda cedo todo dia, trabalha com sol quente na cabeça, cuida dos bichos, cuida da terra. Ele que ajudou a minha família quando não tinha nada. Foi com o dinheiro dele que a minha avó estudou. Foi com a ajuda dele que meu pai conseguiu se levantar uma vez que as coisas ficaram difíceis. Ele olhou diretamente para alguns rostos na frente. Se hoje vocês estão aqui, sentados nessas cadeiras, comendo esse bolo, é também por causa dele. Mesmo assim, mandaram ele embora porque acharam que a roupa dele não era boa, que o cheiro dele não era bonito. Mas eu quero dizer uma coisa. A respiração do menino ficou mais pesada. Era como se cada palavra saísse carregando uma parte da dor que ele sentia. Se o meu bisavô não serve para entrar na minha festa, então essa festa também não serve para mim. O salão inteiro prendeu o ar. As crianças, que não entendiam tudo, sentiram apenas que algo muito sério estava acontecendo. Os adultos, porém, compreenderam cada sílaba. Mateus continuou, sem medo. Eu não quero uma festa onde as pessoas importantes da minha vida são tratadas como se fossem problema. Eu prefiro 1000 vezes abraçar o meu bisavô na fazenda, com roupa simples e cheiro de curral, do que ficar aqui com gente que tem vergonha dele. Algumas cabeças se baixaram. Lourdes chorava abertamente. Álvaro enxugava as lágrimas discretamente, ao mesmo tempo em que sentia um orgulho imenso do filho. Regina levou a mão à boca, surpresa com a clareza das palavras do menino. Em nenhum momento, ela tinha tido coragem de falar assim. E agora via o próprio filho, de apenas 8 anos, colocando em voz alta o que muitos engoliam em silêncio. Mateus respirou fundo mais uma vez. Eu queria pedir desculpa para o meu bisavô. Mesmo ele não estando aqui, eu sei que alguma coisa dentro dele deve ter doído muito. Ele deve ter achado que eu não queria que ele viesse. Mas eu quero, sim. Ele é o meu herói. Ele é o meu orgulho. Olhou diretamente para Robson. E, se alguém aqui tem vergonha dele, a pessoa que está errada não é o meu bisavô. É quem tem vergonha. Houve um silêncio absoluto. O rosto de Robson ficou vermelho. Ele tentou manter a postura, mas, por dentro, se sentia pequeno. Nunca tinha sido confrontado daquela forma, muito menos por uma criança. Algumas pessoas começaram a aplaudir, timidamente. Uma tia mais velha, que mal conhecia Orlando, levantou-se e bateu palmas de pé. Em poucos segundos, o salão inteiro se encheu de aplausos. Não eram aplausos de festa infantil. Eram aplausos de respeito. Mateus, porém, não buscava aplauso. Ele estava decidido a ir além. Eu vou fazer uma coisa agora. Disse, com firmeza. E quem concordar comigo pode fazer também. Todos aguardaram. Eu vou sair dessa festa e vou atrás do meu bisavô. O choque foi geral. Regina deu um passo à frente, aflita. Filho, espera. Mas ele já deixava o microfone sobre a mesa. Desceu devagarinho, enxugando o rosto, e foi em direção à porta. Álvaro correu até ele e se agachou para ficar na mesma altura. Mateus, você tem certeza? O menino olhou nos olhos do pai, sem desviar. Tenho, pai. Festa a gente pode fazer de novo. Mas o coração do bisavô, se quebra, não tem festa nenhuma que conserte. Aquela frase atingiu Álvaro como um raio. Era simples e verdadeira. Ele se viu, num instante, diante de uma escolha que não era só do filho, mas dele também. Atrás deles, Regina chorava, dividida entre o desejo de manter a festa bonita e a certeza de que a beleza verdadeira estava exatamente naquela atitude de Mateus. Lourdes, com os olhos cheios d'água, caminhou até o neto. Se você for atrás do seu bisavô, não vai sozinho. Disse, com a voz trêmula. A avó vai com você. Mateus sorriu pela primeira vez desde que pegou o microfone. Obrigado, vó. Olhou então para o pai, esperando a resposta final. Álvaro respirou fundo e, naquele momento,
Decidiu que não seria mais o homem que engolia calado a injustiça para evitar confusão. Vamos juntos, disse. Essa família está grande demais para caber numa festa pequena de coração. Eles começaram a caminhar em direção à saída. Alguns convidados, tocados pela cena, se levantaram, sem saber ao certo o que fazer. Outros, envergonhados, ficaram sentados, olhando para o chão. Robson permaneceu parado, atônito, sentindo que o controle que achava ter sobre aquela festa tinha escorrido pelos dedos. E, enquanto a porta se abria, deixando entrar a luz da rua, uma pergunta pairava no ar. Como Orlando reagiria ao ver o bisneto, o genro e a filha voltando para buscá-lo? E, mais do que isso, o que ainda estava para ser revelado sobre o verdadeiro valor daquele criador de gado que tinham expulsado da festa? Quando Mateus anunciou que ia embora para procurar o bisavô, o salão ainda ficou alguns segundos paralisado. As luzes continuavam acesas, a música tocava baixa ao fundo, o cheiro de doce e salgadinho continuava o mesmo. Mas, por dentro, nada era igual. Lourdes caminhava ao lado do neto, enxugando o rosto. Álvaro vinha logo atrás, com passos firmes, como se, a cada passo, fosse deixando para trás um pedaço do medo de enfrentar a própria família. Regina hesitou por alguns instantes. Olhou para a mesa do bolo, olhou para os convidados, olhou para o marido e para o filho. Sentiu como se estivesse dividida em dois mundos, o mundo da aparência, da festa perfeita, e o mundo do coração, da verdade simples. Não demorou muito para decidir. Esperem, ela disse, andando rápido até eles. Eu também vou. Mateus levantou os olhos para a mãe, como se quisesse ter certeza de que ela falava sério. Mesmo deixando a festa aqui, ela respirou fundo. Festa a gente faz outra hora, meu filho. O seu bisavô, não. Ele é único. Essas palavras fizeram bem ao menino. Ele sorriu de leve e segurou a mão da mãe. Lourdes, emocionada, abraçou a filha com um gesto rápido, mas cheio de sentimento. Era como se, naquele abraço, estivesse dizendo, até que enfim. Enquanto a família se dirigia à porta, alguns convidados se levantaram, sem saber se deviam ir junto, se deviam ficar, se deviam dizer algo. O clima era de constrangimento geral. Uma tia de Regina, de cabelo grisalho e olhar firme, se aproximou. Lourdes, minha filha, disse, tocando no braço dela. Se o seu pai estiver na fazenda, diga a ele que eu admiro muito. Eu nunca tive coragem de falar, mas já devia ter dito antes. Foram pessoas como ele que nos ensinaram a trabalhar. Lourdes apertou a mão da tia, agradecida. Eu digo, sim, obrigada. Do outro lado do salão, Robson ainda tentava se recuperar do choque. Ele olhava em volta e via que, em vez de rirem com ele, as pessoas agora o encaravam com um misto de reprovação e pena. Um primo dele comentou em voz baixa. Você passou dos limites, Robson. Ele tentou se explicar. Vocês estão exagerando. Eu só quis evitar falatório. Festa é para ser bonita, organizada. Mas as próprias palavras soavam vazias até para ele. A imagem do menino no microfone, dizendo que preferia abraçar o bisavô na fazenda do que ficar ali, ecoava em sua cabeça. Quando percebeu que Álvaro, Regina, Mateus e Lourdes já saíam pela porta, sentiu um aperto de medo. Não era medo de ficar sozinho na festa. Era um medo mais profundo, de ter mexido com algo que não tinha volta. Um convidado que mal conhecia a família comentou alto, sem rodeios. Quem manda embora o bisavô do aniversariante, manda embora a própria história. Isso nunca dá certo. Essa frase ficou martelando na cabeça de Robson. Do lado de fora, o ar da noite parecia mais fresco. Mateus respirou fundo, como se tivesse saído de um lugar fechado. Ele olhou para o céu escuro, pontilhado de poucas estrelas visíveis e murmurou, quase para si mesmo. Espera por mim, bisavô. Eu vou te achar. Álvaro abriu o carro. Mateus entrou no banco de trás com Lourdes. Regina sentou-se ao lado do marido. O silêncio dentro do carro era pesado, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio de reflexão. Depois de alguns minutos dirigindo, Álvaro quebrou o silêncio. Filho, eu queria te pedir desculpas. Mateus levantou os olhos. Pelo quê, pai? Por eu não ter percebido antes o que estavam fazendo com seu bisavô. Eu devia ter ficado na porta. Eu devia ter esperado por ele. Eu fui covarde. Fiquei com medo de confusão. O menino olhou para o pai com carinho maduro demais para a idade. Pai, o senhor está indo atrás dele agora. O senhor podia ter ficado lá,
fingindo que nada aconteceu. Mas o senhor está aqui. O bisavô vai ver isso. Lourdes completou. Seu avô sempre disse uma frase, lembra, Álvaro? Errar é ruim, mas pior é fingir que não errou. Vocês estão indo consertar. Isso é o que importa agora. Regina permaneceu em silêncio por alguns segundos, até que, com a voz embargada, falou. Eu deixei o Robson falar demais na minha casa. Eu devia ter cortado as piadas desde a primeira. Deixei irem crescendo. Agora cresceu tanto que machucou o seu Orlando. Se ele não me perdoar, ela engoliu seco, eu vou entender. Ninguém respondeu de imediato. Era difícil consolar quando a verdade doía. Mas Mateus, do banco de trás, disse algo simples. O bisavô sempre perdoa, mãe. Mas hoje ele precisa ouvir que ninguém tem vergonha dele. A estrada começou a ficar mais escura à medida que se afastavam da cidade. As luzes dos postes foram sumindo, dando lugar ao brilho fraco da lua refletida no solo. Árvore aqui, cerca ali, tudo muito conhecido de Álvaro desde a infância. Ao se aproximarem da entrada de terra que levava à fazenda, Lourdes sentiu o coração acelerar. Será que ele já dormiu? Ela perguntou. Mesmo se tiver dormido, ele vai levantar. Respondeu Álvaro. O barulho do carro ele conhece de longe. Mateus olhava pela janela, tentando reconhecer os pedaços da estrada que já tinha visto quando era menor. Em certo ponto, ele apontou. Olha, vó, ali é onde o bisavô parou a caminhonete aquele dia que a gente veio ver o bezerro novo, lembra? Lourdes sorriu, com os olhos brilhando. Lembro, sim. Ele ficou todo feliz porque você deu risada do jeito do bezerro correr. Essas memórias aqueceram um pouco o ar dentro do carro. Mas o medo de encontrar Orlando magoado ainda era grande. Quando finalmente passaram pela velha porteira de madeira, Mateus prendeu a respiração. A casinha simples surgiu à frente, com uma luz acesa na varanda. Álvaro desligou o carro. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O barulho distante de um grilo era o único som. Vamos? Perguntou ele. Mateus foi o primeiro a abrir a porta. Desceu, sentiu o cheiro conhecido da terra misturado ao capim. Olhou para a varanda. E ali estava Orlando, sentado na cadeira, curvado para frente, mãos entrelaçadas, cabeça baixa. Ele não esperava mais nada daquela noite. Até ouvir o som dos passos. O reencontro entre o bisavô e o bisneto seria marcado por lágrimas, verdade e uma decisão que mudaria o rumo daquela família. Orlando tinha voltado da cidade já fazia algum tempo. Depois de sentar-se na varanda, ficou ali, sem contar as horas. O relógio velho na parede marcava, mas ele não prestava atenção. A mente ia e voltava para a porta do salão. Ele lembrava do jeito que ficou parado na calçada, com o presente nas mãos. Pensava no rosto de Mateus quando soubesse que o bisavô esteve perto e foi embora. Talvez seja melhor assim. Ele murmurava, tentando se enganar. O menino não precisa passar vergonha por minha causa. Mas essa frase doía mais do que qualquer outra coisa. Porque, no fundo, ele temia exatamente isso, que o próprio bisneto sentisse vergonha dele. Quando ouviu o barulho de um carro se aproximando, o coração deu um salto. Por um instante, achou que era só impressão, coisa da cabeça cansada. Mas o som ficou mais nítido, o farol cortou a noite, e ele percebeu que alguém estava entrando pela propriedade. Levantou-se devagar, apoiou-se no braço da cadeira e caminhou até a beira da varanda. A luz fraca permitia ver apenas a Cilhu saindo do carro. Primeiro, viu uma figura pequena, correndo em sua direção. Depois, reconheceu o jeito de andar. Bisavô! Gritou Mateus, com a voz embargada. Orlando sentiu as pernas fraquejarem. Não de fraqueza física, mas de emoção. Ele desceu o primeiro degrau da varanda e abriu os braços. O abraço foi tão forte que pareceu juntar todos os pedaços de dor que estavam espalhados pelo caminho entre o salão de festas e a fazenda. Mateus o abraçou pela cintura, encostando o rosto no peito do bisavô. Sentiu o cheiro de terra, de suor antigo misturado com sabonete simples. Era o cheiro que sempre o fazia se sentir em casa. Os dois ficaram assim por alguns segundos, sem falar nada, apenas sentindo a presença um do outro. Até que Orlando, com a voz trêmula, perguntou: que aconteceu, meu filho? Por que você não está na sua festa? Mateus se afastou um pouco, o bastante para olhar o bisavô nos olhos. Porque a festa que manda o senhor embora, não é minha festa. Orlando levou a mão ao rosto do bisneto, passando os dedos pelos cabelos dele. Eu não queria atrapalhar,
Mateus. Seu tio falou que eu não combinava muito com aquele lugar. Eu não queria ser motivo de conversa. As lágrimas voltaram aos olhos do menino. Bisavô, se tem um lugar onde o senhor combina, é em qualquer lugar onde eu estiver. Podia ser numa festa chique, podia ser num campo aberto. Se eu estiver lá, o senhor combina. Lourdes, parada alguns passos atrás, chorava em silêncio, segurando um lenço. Álvaro e Regina viam aquela cena com os corações apertados de arrependimento, mas também aliviados por estarem ali agora. Orlando olhou por cima do ombro de Mateus e viu a filha. Lourdes? Ele disse, com surpresa. Ela se aproximou, os olhos vermelhos. Pai, falou, quase sem voz. Ele abriu um dos braços, ainda abraçado ao bisneto, e chamou. Vem cá. Lourdes se aproximou e abraçou os dois, formando um nó de 3 gerações ali, naquela varanda simples. O cheiro de perfume da filha se misturava ao cheiro de terra do pai e ao cheiro de criança de Mateus. Atrás deles, Álvaro caminhou com passos cuidadosos. Vô. Orlando levantou o olhar. Havia um misto de carinho e dor nos olhos dele. Você sabia? Perguntou, sem rodeios. Sabia que não queriam que eu entrasse lá? Álvaro engoliu seco. Vô, eu não vi o que o Robson fez na porta. Mas eu sabia que ele falava coisas que não devia, há muito tempo. Eu me calei muitas vezes. E o meu silêncio ajudou a chegar nesse ponto. Eu vim te pedir perdão. Essas palavras não foram fáceis. Álvaro tinha orgulho, como todo homem, mas, diante de Orlando, o orgulho parecia pequeno. Orlando respirou fundo. Você sempre foi um bom menino, Álvaro. Só tem um defeito, medo de desagradar os outros. Mas hoje, ele olhou para Mateus. Hoje eu vi que tem alguém puxando mais a coragem da família. Regina, que tinha ficado alguns passos atrás, aproximou-se, com o rosto molhado de lágrimas. Seu Orlando, disse, baixa. Eu também quero pedir perdão. Eu deixei as piadas virarem verdade. Não defendi o senhor como devia. Fiquei mais preocupada com o que as pessoas iam falar da festa do que com o que iam sentir do coração do senhor. Orlando observou em silêncio por alguns instantes. Ele não era homem de discurso bonito. Sempre dizia o que pensava, mas de forma simples. Regina, começou. Quando Álvaro te trouxe aqui, a primeira vez, eu falei para ele, essa menina é direita, tem olho bom. Continua tendo. Mas deixou o olho se desviar um pouco. O importante é que agora está trazendo de volta. Regina levou a mão aos olhos para enxugar as lágrimas. O senhor me perdoa? Ele respondeu sem hesitar. Perdoo, sim. Eu só não perdoo falta de amor com criança. E hoje foi a criança que veio me buscar. Então, a conta maior não é com vocês dois. Não. O nome de Robson não foi dito, mas todos sabiam de quem ele falava. Mateus olhou para o bisavô e perguntou. O senhor ficou muito triste quando mandaram o senhor ir embora? Orlando pensou por um segundo, escolhendo as palavras. Fiquei, sim, meu filho. Mas não pelo que falaram de mim. Já ouvi coisa pior na vida. Fiquei triste de imaginar você lá dentro, fazendo aniversário, e eu aqui fora, sem poder te abraçar. Parecia que eu tinha perdido um pedaço de mim. O menino engoliu em seco. O senhor nunca vai ficar do lado de fora da minha vida, bisavô. Nunca. Mesmo se todo mundo mandar o senhor embora, eu vou sair junto. Aquelas palavras deram a Orlando uma segurança que ele não sentia há tempo. Era como se alguém tivesse tirado dos ombros dele um peso que carregava silenciosamente. Depois de alguns minutos de abraços e desabafos, eles se sentaram na varanda. A noite estava calma. A lua, embora não muito cheia, iluminava um pouco o terreiro. Mateus, sentado ao lado do bisavô, lembrou-se de algo. O tio Robson disse que ia entregar o meu presente. Mas eu não vi. Orlando olhou para as próprias mãos vazias, como se tivesse esquecido que já não estava mais com o pacote. Eu deixei com ele na porta. Sim. Pedi para ele te entregar e falar que eu te amava muito. Mateus fechou o punho, num gesto de tristeza contida. Ele não me entregou nada. Nem falou nada. Houve um silêncio pesado. Todos entenderam o tamanho da falta de cuidado de Robson. Não foi só humilhar Orlando. Foi também apagar o gesto de carinho que o bisavô tinha preparado. Lourdes respirou fundo, como se estivesse tomando coragem para dizer algo que guardava faz tempo. Pai, eu preciso falar uma coisa na frente de todos. Orlando a olhou com estranheza. O que foi, minha filha? É sobre a fazenda.
E sobre um segredo que o Senhor guardou por muito tempo. O segredo sobre a fazenda e o verdadeiro tamanho do sacrifício de Orlando mostrariam que aquela humilhação na porta da festa era muito maior do que parecia. Lourdes ajeitou-se na cadeira, enxugando os olhos, e olhou para o pai com um misto de respeito e firmeza. Pai, eu sei que o senhor não gosta de se exibir e que sempre pediu para não falar disso. Mas hoje, depois do que aconteceu, eu acho que é preciso. Orlando franziu a testa. Falar de quê, Lourdes? Ela respirou fundo. De tudo que o Senhor já fez por essa família. De tudo que a gente usufruiu da sua vida sem muita gente saber. Álvaro sentiu o peito apertar. Ele imaginava algumas coisas, mas não tudo. Regina, por sua vez, não tinha quase noção. Mateus olhava para a avó, atento, como quem escuta uma história importante. Lourdes começou. Pai, lembra quando eu quis estudar na cidade? Eu era só uma menina, cheia de medo, sem dinheiro, sem nada. Orlando assentiu. Eu lembro. Vendi 2 novilhas boas para pagar o primeiro ano de quarto e curso. Depois, tive de apertar mais um pouco para não faltar nada. Lourdes prosseguiu. E lembra quando o Álvaro cresceu, arrumou emprego, casou com a Regina? E depois, uns anos atrás, ele perdeu o emprego e ficou desesperado? Álvaro baixou os olhos. Era um tempo difícil, que não gostava de lembrar. Eu lembro. Disse Orlando. Ele veio aqui, envergonhado, pedindo ajuda. Eu tinha um dinheiro guardado. Dei o que tinha e mais um pouco, porque depois Deus dá um jeito. Lourdes olhou diretamente para o filho. Mas não foi só isso, Álvaro. Ele não contou porque não queria que você se sentisse pesado. Lembra daquele terreno que você tinha no bairro Novo e que você vendeu para completar o valor da casa onde mora hoje? Lembro, claro. Respondeu Álvaro. Foi o que salvou a gente. Lourdes então revelou. Aquele terreno, na verdade, tinha sido comprado com metade do dinheiro que o seu avô recebeu quando vendeu umas cabeças de gado que eram a reserva dele. A escritura estava no seu nome, mas quem colocou o dinheiro mesmo foi ele. Álvaro ergueu o olhar, espantado. Vô, é verdade isso? Orlando coçou a cabeça, meio sem graça. Eu não gosto de ficar falando disso, meu filho. Família é uma corrente. Um dia a gente puxa, outro dia a gente segura. O importante é ninguém soltar. Lourdes não parou aí. E não foi só com você. Continuou. O Robson, aquele que hoje acha que o pai não combina com festa chique, também veio aqui, há uns anos. Chegou com o peito estufado, mas com a voz baixa, pedindo um empréstimo para salvar o negócio dele que ia mal. Regina regalou os olhos. O Robson veio aqui? Veio. Confirmou Lourdes. Sentou nessa mesma cadeira onde eu estou agora. Falou que precisava de dinheiro rápido, que senão, ia perder tudo. O pai ouviu, pediu um tempo, entrou lá dentro, abriu aquela caixa de madeira que esconde há anos no guarda-roupa e tirou quase tudo que tinha. Álvaro ficou surpreso. Mas eu pensei que aquele dinheiro era para alguma emergência da saúde do senhor. Pai. Orlando deu de ombros. Eu pensei isso, sim. Mas, quando vejo alguém da família apertado, não consigo ficar olhando. E também não quis que ele se sentisse humilhado, então pedi segredo. Parece que o segredo virou esquecimento, não é? As palavras foram simples, mas profundas. Não tinham veneno, não tinham raiva aberta. Mas carregavam a verdade de anos de sacrifício escondido. Mateus olhava para o bisavô com ainda mais admiração. Então o senhor ajudou o tio Robson também? Ajudei, sim. Respondeu Orlando. Um dia ele até falou que, se desse tudo certo, vinha aqui trazer um presente, fazer um churrasco para comemorar. Eu falei que não precisava. O que eu queria mesmo era ver todo mundo bem. Depois disso, nunca mais tocou no assunto. Lourdes respirou fundo, como se estivesse tirando um peso do peito. Pai, além do dinheiro, tem mais um segredo. O senhor precisa contar agora. Orlando olhou para a filha, sem entender. Que segredo? Ela insistiu. Aquele papel que está guardado na gaveta da comoda, no quarto. Eu vi sem querer, aquele dia que o senhor passou mal e eu fui procurar os remédios. Vi o que estava escrito. Não consegui esquecer. Orlando ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para Mateus, olhou para Álvaro, olhou para Regina. Depois, se levantou devagar. Esperem aqui um pouquinho. Vou buscar. Ele entrou em casa. Ouviu-se o som leve de gavetas sendo abertas e fechadas.
Alguns minutos depois, ele voltou, segurando um envelope amarelado. Sentou-se de novo na cadeira, abriu o envelope com cuidado e tirou de dentro alguns papéis dobrados. As mãos tremiam um pouco, seja pela idade, seja pela importância do momento. "O que é isso, bisavô?" perguntou Mateus. "É um documento, meu filho", respondeu Orlando. "Um papel que diz quem vai ficar com o que eu tenho quando eu me for." Regina levou a mão à boca, assustada. "Um testamento?" Orlando sorriu de leve. "Não cheguei a fazer no cartório grande ainda, mas está tudo escrito aqui. É o meu desejo. Eu já tinha tudo decidido. Até hoje." Álvaro franziu o senho. "Até hoje." Orlando assentiu. "Eu ia deixar essa fazenda dividida em 3 partes. Uma parte para sua mãe, Lourdes, aproveitar o resto da vida com segurança. Uma parte para você, Álvaro, porque sempre foi um neto presente. E uma parte para a família da Regina, porque eu achava que vocês eram unidos, que se gostavam, que se ajudavam. Eu ia fazer questão de deixar um pedaço separado para o Robson também, porque eu não queria que ninguém se sentisse esquecido." Um silêncio pesado caiu sobre todos. A ideia de que o homem simples da roça pensava em dividir não só a terra, mas também a segurança dele com pessoas que agora tinham vergonha dele doeu em todos. "Mas por que até hoje, vô?" perguntou Álvaro, com cuidado. Orlando olhou para Mateus e sorriu, com um carinho diferente. "Porque hoje, quem mostrou que realmente está comigo, custe o que custar, foi esse menino aqui", disse, passando a mão nos cabelos do bisneto. "Quem saiu do meio da festa, largou bolo, presente, música, para vir me abraçar, foi ele. Quem não aceitou me ver do lado de fora foi ele." Mateus sentiu o coração bater mais forte, mas também ficou confuso. "Mas, bisavô, eu não fiz isso por causa de herança. Nem sabia disso." "Eu sei, meu filho", respondeu Orlando. "E é por isso mesmo que você merece mais do que qualquer um." Lourdes não conteve as lágrimas. "Pai, o que o senhor está pensando em fazer?" Orlando respirou fundo. "Estou pensando em ir no cartório ainda esta semana para ajeitar isso do jeito certo. Vou garantir o que a sua mãe precisa, Álvaro. E você também. Mas a parte que eu ia deixar para outras pessoas da família, hoje eu decidi outra coisa." Ele olhou diretamente para Mateus. "Eu vou deixar em nome do Mateus. Não porque ele fez um discurso bonito, mas porque ele me mostrou, com atitude, que não tem vergonha de mim. Pode ser que, quando crescer, ele nem queira mexer com gado. Pode ser que queira estudar outra coisa, morar na cidade. Mas eu quero que ele saiba que tem uma raiz aqui. Uma raiz que ele não rejeitou." Mateus arregalou os olhos. "Mas eu sou só uma criança, bisavô." Orlando sorriu. "Criança cresce, meu filho. E o caráter que você mostrou hoje é coisa de gente grande." Regina, emocionada, colocou a mão no ombro do filho. "Você está ouvindo, Mateus? O bisavô está confiando no seu coração." Álvaro, com a voz embargada, falou. "Vô, o senhor não precisa fazer nada disso por causa de hoje. O que o Mateus fez foi por amor. A gente não quer que o senhor mude seus planos por impulso." Orlando balançou a cabeça. "Não é impulso. Isso é coisa que eu venho pensando há muito tempo. Só não tinha visto ainda com clareza quem é que realmente está comigo de verdade, sem olhar para a roupa, para o chapéu, para o jeito de falar. Hoje eu vi." Lourdes, apesar da emoção, fez uma observação. "Pai, mas o Robson, ele vai ficar furioso quando souber. E, mesmo depois de tudo que ele fez, eu ainda não desejo mal a ele." Orlando olhou para a filha com calma. "Eu também não desejo mal a ninguém. E não vou deixar ninguém passando necessidade se eu puder ajudar. Mas existe uma diferença grande entre ajudar por amor e ser feito de bobo por interesse. Hoje eu vi que, na cabeça dele, eu sou o velho da roça que atrapalha a festa. Então, eu vou continuar sendo o velho da roça, mas não vou mais obrigar meu suor a sustentar o orgulho de ninguém." As palavras eram duras, porém serenas. Não havia vingança no tom. Havia apenas uma decisão madura. Mateus, tentando assimilar tudo, segurou a mão do bisavô. "Bisavô, para mim, não importa se tem papel dizendo que a fazenda é minha ou não. O que importa é que o senhor é meu. E eu sou seu." Orlando sorriu, emocionado. Isso já seria herança suficiente. O resto é só terra e cerca. Nesse momento, o silêncio foi interrompido pelo som distante de um motor. Um carro vinha se aproximando pela estrada de terra. Todos olharam na direção do barulho.
Quem será a essa hora? Perguntou Lourdes. Regina teve um pressentimento. Eu acho que eu sei quem é. E, alguns minutos depois, os faróis cortaram o escuro de novo. O carro parou perto da casa. A porta se abriu. Era Robson. A chegada de Robson na fazenda seria o choque entre o orgulho ferido e a humildade verdadeira, e o lugar onde a frase final de Mateus começaria a tomar forma. Robson desceu do carro devagar, como se o próprio corpo estivesse pesado. A expressão no rosto não era a mesma de quando andava pelo salão exibindo a festa. Havia ali um misto de irritação, vergonha e medo. Ele ficou alguns segundos parado, olhando para a casa simples, para a varanda iluminada, para silhuetas sentadas. Nunca tinha prestado muita atenção naquilo tudo. Para ele, a fazenda do Orlando era apenas o lugar do velho da roça. Agora, era o lugar onde ele precisava entrar, em desvantagem. Enquanto caminhava na direção da varanda, as conversas cessaram. Mateus apertou a mão do bisavô. Álvaro se levantou, instintivamente, como se quisesse se colocar entre o avô e qualquer nova humilhação. Lourdes respirou fundo. Regina estava tensa. Robson parou diante dos degraus. Boa noite, disse, tentando parecer calmo. Orlando respondeu, simples. Boa noite. Não havia hostilidade na voz dele, mas também não havia aquele acolhimento aberto de outras vezes. O ar parecia mais sério. Robson coçou a nuca, sem saber por onde começar. Fiquei sabendo que vocês tinham vindo para cá. A festa lá acabou meio estranha. O povo já foi embora. Achei que devia vir também. Álvaro cruzou os braços. Devia ter pensado nisso antes, Robson. Na porta do salão, por exemplo. Robson respirou fundo. Eu sei que passei dos limites. Só que vocês conhecem o meu jeito. Eu falo sem pensar, às vezes. Quis evitar comentário, fofoquinha. De repente já tinha falado demais. Lourdes o encarou. Você não falou demais, Robson. Você humilhou meu pai. E, por tabela, humilhou Mateus, que ama o bisavô mais do que qualquer brinquedo desse mundo. Robson desviou o olhar para o menino. Mateus, eu ia entregar o seu presente. Mas foi tanta correria lá dentro, tanta gente chamando, que acabei me enrolando. Mateus não gritou, não levantou a voz. Apenas perguntou. O senhor esqueceu de mim? Ou esqueceu do meu bisavô? A pergunta simples atingiu Robson em cheio. Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato. Orlando, vendo a cena, decidiu intervir, mas com a calma de sempre. Deixe-ele responder, Mateus. É bom ele pensar um pouco nisso. Robson engoliu em seco. Começou. Eu acho que esqueci de pensar nos dois. Fiquei pensando só na festa. Só nas pessoas que estavam lá dentro. Não quis que ninguém falasse mal. No fim, quem acabou falando mal fui eu mesmo. Ele subiu um degrau, como se pedisse permissão para se aproximar mais. Seu Orlando, eu vim aqui pedir desculpa. Eu sei que o que eu fiz não tem justificativa. Eu tratei o senhor como se não fosse parte da família. Como se fosse um estranho que ia estragar uma foto bonita. Fui arrogante. Orlando olhou de cima a baixo. Viu, naquele homem arrumado, o mesmo rapaz que, anos atrás, sentou naquela varanda pedindo ajuda, quase chorando. Você pediu dinheiro para mim uma vez, lembra? Perguntou Orlando, direto. Robson ficou sem graça. Lembro, sim. E eu te dei. Continuou o velho. Sem perguntar se você estava arrumado, se você tinha perfume, se ia me agradecer em público. Dei porque você era da família. Hoje, na porta do salão, parecia que eu era seu empregado de fazenda, que tinha vindo pedir resto de comida. As palavras não tinham ódio, mas tinham firmeza. Robson começou a suar, apesar do vento da noite. Eu fiquei com vergonha, seu Orlando. Vergonha boba. Vergonha da sua roupa, do seu chapéu, das suas botas. Só que, ele olhou em volta, como se enxergasse a fazenda pela primeira vez. Eu esqueci que foi com essas botas que o senhor correu a vida inteira para dar estudo, comida e casa para metade da gente que estava lá. Mateus sentiu que aquele era o momento de dizer o que carregava no peito desde a saída do salão. Ele se levantou devagar, soltou a mão do bisavô e ficou de pé na frente de todos, bem na beira da varanda. Era como se, ali, estivesse em outro palco, só que dessa vez o teto eram as estrelas. Tio Robson, começou o menino. Lá na festa, eu falei o que eu sentia. Agora eu quero falar outra coisa,
olhando na sua cara. Robson assentiu, sem coragem de desviar o olhar. Eu não estou bravo com o senhor só porque mandou o bisavô embora, disse Mateus. Eu estou triste porque, quando o senhor fez isso, o senhor mostrou que tem vergonha das mãos que ajudaram a segurar a nossa família. O senhor tem vergonha do chapéu que protegeu a cabeça dele do sol. Tem vergonha da bota que pisou na lama para a gente pisar em chão limpo. Orlando olhava o bisneto falar com um misto de surpresa e orgulho. Nunca tinha visto alguém defender a vida da roça com tanta clareza. Mateus continuou. Eu sou só uma criança, mas eu sei de uma coisa. Quem tem vergonha de quem trabalhou por nós, um dia vai sentir vergonha de si mesmo. O silêncio tomou conta do terreiro. Era como se até os grilos tivessem parado para ouvir. Mateus respirou fundo. Lá na festa, o senhor falou que o bisavô não combinava com aquela gente arrumada. Mas eu vou dizer o que eu penso. O bisavô combina com tudo que é verdadeiro. Combina com riso de criança, com comida simples, com abraço apertado. O que não combina com ele é mentira, é orgulho, é gente que mede valor pela roupa. A vergonha subiu ao rosto de Robson de um jeito que ele não conseguia disfarçar. Eu mereço ouvir isso, Mateus. Eu mereço, sim. Mateus deu mais um passo, aproximando-se do degrau. O senhor perguntou, na festa, o que iam comentar se vissem o bisavô de bota e chapéu. Sabe o que eu ia comentar? Se visse o senhor tratar bem o meu bisavô, eu ia comentar que o senhor era grande de verdade. Porque grande não é quem pisa nos outros. Grande é quem se abaixa para levantar alguém. Essas palavras ficaram ecoando por alguns segundos, até que Lourdes, com a voz embargada, disse: Mateus, meu filho, você não sabe o que está fazendo pelo coração do seu bisavô hoje. Robson olhou para Orlando, sentindo que aquelas palavras do menino estavam corrigindo anos de pensamentos errados. Ele então fez o que menos gostava de fazer, abaixou a cabeça. Seu Orlando, disse, devagar, eu não sei se o senhor vai conseguir me perdoar um dia. Eu não sei nem se eu vou conseguir me perdoar. Mas hoje eu vim aqui, de frente, sem ninguém para aplaudir, sem ninguém para ver, para dizer que eu errei feio. Eu tratei o senhor como se fosse menos do que eu. Quando, na verdade, eu é que sou menor em tudo que importa. Orlando respirou fundo. Ficou alguns segundos em silêncio, como se pesasse cada palavra que diria. Eu vou te responder com uma história curta. Disse, por fim. Uma vez, eu tinha um bezerro bravo, que vivia fugindo da cerca, dando trabalho. Um dia, ele se enroscou num arame e quase se machucou feio. Eu podia ter deixado ele lá, para aprender. Mas eu fui, cortei o arame, soltei o B. Ele saiu mancando, mas aprendeu a não se enfiar onde não devia. Robson escutava, sem entender completamente a comparação. Orlando continuou. Você hoje está enroscado no próprio orgulho. Podia ficar aí, se debatendo, se machucando, fingindo que não fez nada. Ou pode admitir que está preso e deixar alguém te ajudar a sair. O Mateus já cortou uma parte desse arame, falando a verdade. Eu posso cortar o resto, se você quiser. Mas, depois de solto, é com você. Ou você aprende, ou volta a se enrolar. Robson sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Não tentou segurar. Eu quero aprender, seu Orlando. Eu não quero ser mais o homem que humilha quem devia honrar. Orlando olhou para Mateus. O que você acha, meu filho? A gente solta esse bezerro enroscado ou deixa lá mais um pouco? Mateus sorriu de leve pela primeira vez naquela conversa. Se o senhor está perguntando para mim, eu acho que a gente solta. Mas mostra bem o que é cerca e o que é pasto. Para ele não se perder de novo. Houve uma pequena risada geral, quebrando a tensão. Até Robson sorriu, chorando. Orlando então levantou a mão e fez um gesto simples. Então está perdoado, Robson. Mas vamos deixar uma coisa combinada. Eu não sou enfeite de festa para ser escondido quando não combina com a decoração. Eu sou Orlando, criador de gado, pai da Lourdes, avô do Álvaro, bisavô do Mateus. Quem me aceitar, me aceita sim. Quem tiver vergonha, paciência, eu continuo sendo quem sou. Robson assentiu, emocionado. Eu aceito, sim. E vou tentar ser, de hoje em diante, alguém de quem o Mateus não tenha vergonha. Mateus então fez uma proposta inesperada. Já que a minha festa na cidade não deu certo, que tal a gente fazer outra aqui? Todos olharam para ele, surpresos. Agora? Perguntou Regina. Não precisa de bolo grande, nem de toalha chique. Explicou o menino.
A gente pode pegar o que tiver na cozinha, cantar parabéns aqui mesmo, do jeito que o bisavô gosta. Eu queria que o meu aniversário ficasse na lembrança como o dia que a família aprendeu a não ter vergonha de quem trabalha. Lourdes sorriu, emocionada. Isso eu sei fazer, disse, levantando-se. Vou olhar o que tem lá dentro. Regina a acompanhou. Eu ajudo, mãe. O que tiver, a gente improvisa. Álvaro foi até o carro pegar algumas bebidas que ainda estavam no porta-malas, trazidas da festa. Robson, querendo mostrar serviço de verdade desta vez, se ofereceu. Se precisar buscar alguma coisa na venda do bairro perto daqui, eu vou. Hoje eu quero ser útil de um jeito diferente. Orlando ficou sentado, olhando aquela movimentação toda, sentindo algo que há muito tempo não sentia, pertencimento verdadeiro. Não porque era tolerado, mas porque era centro. Mateus, ao lado dele, encostou a cabeça no braço do bisavô. Bisavô, hoje é o dia mais importante do meu aniversário. Mas o parabéns ainda nem saiu. Respondeu Orlando, com um leve sorriso. Não é o parabéns que faz o dia ser importante. Retrucou o menino. É quem está do nosso lado. E, naquela noite, a casa simples do criador de gado se preparava para receber a festa que, de fato, ficaria na memória de todos. Durante o parabéns improvisado na varanda, Mateus diria a frase final que realmente calaria todos, e selaria para sempre o lugar de Orlando na história da família. Lourdes e Regina se movimentavam pela cozinha simples, abrindo armários, olhando potes, levantando tampas de panelas. Aqui tem um bolo simples que eu trouxe para o pai essa semana, disse Lourdes. De fubá. Dá para enfeitar com açúcar por cima, cortar em quadradinho. Fica bonito. Regina encontrou alguns pacotes de biscoito guardados, um pouco de pão, um pedaço de queijo. Dá para fazer um prato variado aqui, comentou. O Mateus não liga para luxo mesmo. Ele liga para estar junto. Elas montaram uma bandeja com o que havia. Não era uma mesa farta como a do salão, mas havia verdade em cada pedaço. Enquanto isso, Álvaro arrumava algumas cadeiras na varanda. Mateus ajudava a colocar os pratos e copos sobre uma mesinha velha, como se estivesse preparando o melhor salão de festas do mundo. Robson, querendo mesmo mostrar que estava disposto a mudar de atitude, foi até o carro e trouxe alguns refrigerantes e sucos que tinham sobrado da festa na cidade. Pelo menos isso aqui serve, disse. Em vez de ficar lá, pode servir para uma coisa boa aqui. Orlando observava tudo com atenção. O coração dele se enchia de uma alegria calma, diferente daquela empolgação vazia de festa de aparência. Ali, cada gesto tinha um sentido. Quando tudo ficou pronto, Lourdes colocou o bolo de fubá no centro da mesa, coberto por um pano limpo. Mateus bateu palmas, empolgado. Está lindo, vó. Ela sorriu. Lindo é ver vocês tudo aqui. Bolo a gente dá um jeito. Regina chamou. Vamos cantar parabéns para esse menino? Todos se aproximaram. Orlando ficou ao lado de Mateus. Robson, um pouco atrás, ainda tímido, mas presente. Álvaro e Regina fecharam o círculo familiar. Lourdes tirou o pano do bolo, revelou o quadrado simples, dourado, com açúcar polvilhado. Não havia velas, mas Mateus não ligou. A gente finge que tem vela, disse. O importante é o desejo. Começaram a cantar parabéns para você com uma alegria sincera. As vozes não estavam perfeitamente afinadas, mas o sentimento estava inteiro. Mateus batia palmas, olhando ora para o pai, ora para a mãe, ora para a avó. Mas o olhar sempre voltava para o bisavô. Ao fim do parabéns, Lourdes puxou aquele costume antigo. É pique, e todos seguiram, rindo. Até Orlando tentou acompanhar o ritmo. Quando terminou, Mateus ergueu as mãos, como se tivesse velas invisíveis à sua frente. Agora faz o pedido, meu filho, disse Regina. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Não pediu brinquedo, não pediu jogo, não pediu passeio. Quando abriu os olhos de novo, suas palavras não foram apenas um desejo. Foram uma declaração. Eu quero fazer um pedido na frente de todo mundo, disse Mateus, erguendo um pouco a voz. Todos ficaram em silêncio, atentos. A cena lembrava o momento do microfone no salão, mas agora o palco era muito mais verdadeiro. O que você vai pedir, Mateus? Perguntou Álvaro. O menino olhou em volta, lentamente, como se quisesse fixar cada rosto na memória. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por eu ter um bisavô como Orlando. Começou. Muita gente não tem. Muita gente nem sabe quem foi o bisavô.
Eu não só sei quem ele é, como posso abraçar ele, ouvir as histórias dele, sentir o carinho dele. Orlando enxugou discretamente os olhos com a ponta dos dedos. Agora, o meu pedido é esse: que ninguém aqui, nunca mais, tenha vergonha de mão calejada, de roupa simples, de bota suja de barro. A voz de Mateus ficava mais firme, porque essas coisas são sinal de trabalho, de esforço, de amor à família. Vergonha a gente tem é de mão que não ajuda, de boca que humilha, de coração que esquece quem abriu o caminho. As palavras ficaram ecoando no ar, fortes, limpas. Ninguém ousava interromper. Mateus respirou fundo e, então, pronunciou a frase que ficaria na memória de todos ali por muitos anos. Eu prefiro 1000 vezes tirar foto abraçado com um bisavô de chapéu velho, do que com gente de terno engomado que tem vergonha dele. Quem tem vergonha do criador de gado que fez essa família existir, está dizendo que tem vergonha da própria história. E eu não quero crescer tendo vergonha de quem eu sou. Foi como se o tempo tivesse parado. Nem o vento se atreveu a passar naquele instante. Os olhos foram se enchendo de lágrimas, um por um. Lourdes chorava sem esconder. Álvaro deixou que as lágrimas corressem, sem se importar. Regina levava a mão à boca, para segurar o soluço. Robson, que até então tentava se manter firme, desabou de vez. As lágrimas correram livres, e ele não teve mais qualquer postura para sustentar. Orlando, ao ouvir aquela frase, sentiu algo dentro de si se ajeitar. Era como se anos de esforço, humilhações silenciosas, noites mal dormidas, preocupações com safra e seca, tudo aquilo se encaixasse num lugar de honra que nunca tinha ocupado de verdade. As mãos calejadas, tantas vezes olhadas com desprezo por alguns, agora eram motivo de orgulho na boca de uma criança de 8 anos. Robson deu um passo à frente, enxugando o rosto com o dorso da mão. Mateus, disse, com a voz rouca, você tem razão. Eu fui esse terno engomado vazio que você falou. Eu tive vergonha do seu bisavô. Mas, no fundo, eu tinha era medo de parecer menos do que os outros. E, com esse medo, fiz uma das piores coisas da minha vida. Ele se virou totalmente para Orlando. Seu Orlando, eu não sei como vou pagar essa vergonha que fiz o senhor passar. Dinheiro não paga. Presente não paga. A única coisa que eu posso fazer é mudar de verdade. E, se o senhor deixar, eu quero vir aqui mais vezes, mas não para pedir dinheiro. Quero vir para aprender. Aprender a ser homem de verdade. Orlando pensou por alguns instantes, depois respondeu. Aprender é sempre bem-vindo. A porteira daqui nunca fechou para ninguém que chegou com respeito. Se você quer vir como aprendiz, não como dono de nada, a casa está aberta. Robson assentiu, aliviado. Eu quero vir assim, sim. Regina, aproveitando o clima de sinceridade, também falou. Seu Orlando, eu prometo que, na minha casa, nunca mais ninguém vai fazer piada com o senhor sem ouvir a minha resposta. Eu devia ter defendido o senhor desde a primeira vez. De hoje em diante, se alguém falar de roupa, de chapéu, de jeito de andar, vai ouvir de mim a mesma coisa que o Mateus falou hoje. Álvaro completou. E eu prometo que, em qualquer festa que tiver na nossa família, o primeiro convidado vai ser o senhor. Se alguém não gostar, que não vá. Todos riram de leve com essa frase, quebrando um pouco a emoção pesada. Lourdes, por sua vez, olhou para o pai com carinho. Pai, o senhor passou a vida achando que era apenas um criador de gado. Hoje, para mim, ficou claro, o senhor é criador de gente. Criador de caráter. E é isso que vale. Mateus, então, puxou uma ideia simples. Vamos tirar uma foto, mas uma foto de verdade, dessa festa aqui. Regina se apressou. Eu trouxe o celular na bolsa. Dá para tirar, sim. Ela pegou o aparelho, organizou todo mundo na varanda. Colocou Orlando sentado na cadeira de sempre, Mateus ao lado, abraçado a ele. Lourdes ficou atrás do pai, com a mão em seu ombro. Álvaro e Regina ao lado, e Robson um pouco mais atrás, mas visível, como quem aceitava ficar numa posição de quem ainda estava em aprendizado. Antes de clicar, Mateus pediu. Espera. Eu quero falar como eu quero lembrar dessa foto. Todos riram, curiosos. Como você quer lembrar, Mateus? Perguntou Regina. Eu quero lembrar assim. Esse é o dia em que o bisavô deixou de ser motivo de vergonha para quem não conhecia ele direito, e virou motivo de orgulho para quem resolveu enxergar de verdade. Regina apertou o botão, registrando não só um momento, mas uma nova fase da família. Mais tarde, quando já tinham comido o bolo,
Rido de histórias antigas e até escutado Orlando contar um caos de quando quase perdeu uma vaca na enchente, Mateus sentou-se novamente ao lado do bisavô, encostando a cabeça no braço dele. Bisavô, o senhor ficou mais feliz aqui do que ficaria lá na festa da cidade? Orlando pensou um pouco e respondeu. Lá, eu ia ficar sentado num canto, talvez tirasse uma foto ou outra, com gente tentando esconder as botas. Aqui, eu fiquei no centro do que importa. Prefiro 1000 vezes aqui. Mateus sorriu. Então, deu certo. Orlando olhou para o envelopinho ainda sobre a mesa, com o testamento. Agora, sobre aquelas terras lá. Começou. Mas Mateus o interrompeu, com delicadeza. Sabe o que eu pensei? O senhor pode fazer o que quiser com as terras. Se um dia eu tiver alguma parte, eu vou cuidar bem. Se não tiver, eu vou cuidar bem do que eu tiver na vida, lembrando do senhor. Para mim, a melhor herança que eu recebo hoje é saber que eu não preciso ter vergonha de quem eu sou. Orlando sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. Você fala umas coisas que não parecem de criança, Mateus. Eu aprendi com o senhor. Respondeu o menino, simples. A noite foi avançando. Aos poucos, o cansaço foi chegando. Lourdes decidiu dormir ali com o pai naquele dia. Álvaro e Regina acertaram que voltariam para a cidade mais tarde, com o coração mais leve. Robson ofereceu-se para ajudar no que fosse preciso, até para consertar uma cerca quebrada que Orlando havia mencionado de passagem. Antes de ir embora, Robson se aproximou de Mateus. Obrigado por ter falado tudo aquilo para mim, disse. Eu precisava ouvir. Mateus respondeu, sem arrogância. Se um dia eu ficar parecido com o senhor de hoje, tio, me lembra dessa noite também. Robson sorriu, envergonhado. Pode deixar. Vamos vigiar um ao outro. Então, quando finalmente o silêncio voltou a tomar conta da fazenda, Orlando se deitou na cama simples, olhou para o teto e pensou na sequência dos acontecimentos, da porta fechada da festa até a varanda cheia de gente, bolo de fubá, risadas e choros. Ele percebeu que, às vezes, a vida precisa de uma humilhação para tirar as máscaras de todos. Mas que, quando a verdade aparece pela boca de uma criança, ela tem um poder que nenhum adulto tem coragem de usar. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu, iluminando o pasto, Orlando levantou-se cedo, como de costume. Mas, dessa vez, ao olhar para os bois, para a terra, para o céu, sentiu algo diferente. Não estava mais sozinho. Havia, naquele mundo simples, um menino que chamava de herói sem capa. E uma família que, depois de errar feio, tinha aprendido uma grande lição: nunca se envergonhar de quem carrega nas mãos calejadas o peso da história. E, assim, o criador de gado que foi expulso do aniversário do bisneto voltou a ser, para sempre, o criador de respeito dentro da própria casa. Se essa história tocou seu coração e fez você lembrar de alguém simples, mas muito importante na sua vida, deixe o seu like para que ela alcance mais pessoas. Escreva nos comentários se é o primeiro vídeo deste canal que você está assistindo e de onde você é. Quero muito saber até onde essas histórias estão chegando. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder as próximas histórias cheias de emoção e aprendizado.